Eu sou Fábio Suter e aqui tem opinião. Terminou a eleição mais concorrida no nosso país desde a redemocratização que vivemos a partir de 1988 com a Constituição ou Constituição Cidadã, como era chamada por Ulisses Guimarães. Uma polarização entre dois candidatos desde o princípio de toda a campanha política. E ontem se chegou ao fim de toda esta batalha, intitulada por muitos de o bem contra o mal. Quem era o bem, quem era o mal, os pensamentos, a forma que foi conduzida as eleições no país, leis que foram feitas e criadas para se proteger, para quem está no governo não usar o poder econômico para manusear o eleitorado brasileiro. Tudo isso foi usado e muitas perguntas agora terão que ser respondidas. Como isso tudo aconteceu? De que forma isso aconteceu? Políticos que se diziam e que ingressaram na política através do atual presidente, como o ex-juiz federal Sérgio Moro, que foi um ferrenho defensor da condenação de Lula, que depois de todo o processo, pelo tempo, ele foi extinto, e que ele se demonstrou muito humilhado e ultrajado pela atitude que foi tomada depois de denunciar o presidente da República, dizendo que o mesmo tinha interesses numa reunião ministerial de comandar do jeito que ele queria a Polícia Federal no Brasil. E foi comprovado, pelo menos a olhos nus. E ele ficou com raiva e depois se candidatou à política. Eu acho que essa foi a grande jogada. Ele foi ministro da Justiça do governo Bolsonaro, se candidatou ele, Deltan Dallagnol, e todos eles estavam do mesmo lado. Ele estava raivoso, fez críticas ao presidente e depois estava participando, inclusive, dos debates, como conselheiro do presidente da República, na tentativa de intimidar quem estava do outro lado. Por outro lado, o povo comandado como gado, indo, inclusive, a ter pensamentos de que o Satanás vai pegar esse país. Antes nós temos um anjo que deixou quase 700 mil pessoas morrerem por falta de vacinação. E ficou polarizado. Uma eleição que terminou, mas não terminou, porque ontem, aqui no estado de Santa Catarina, em algumas localidades, hoje vão começar a estourar pelo Brasil afora, pessoas que tentaram se manifestar num reduto bolsonarista, não o sou, né? Mas num reduto bolsonarista de Santa Catarina, que aqui deu uma das maiores votações para o presidente, o atual Bolsonaro, e uma pessoa foi tentar se manifestar em locais aqui da nossa região, em Itapema, em Porto Belo, e foram agredidas. Não acabou o ódio, parece que o ódio continua. Um homem que só pregou a discórdia e o ódio, falou mais de 4 mil mentiras em 4 anos, dá quase 1.000 mentiras por ano. Mentiras que ele mesmo dizia que era mentira depois de ele ter falado. Ele dizia alguma coisa e depois ele dizia que não disse, me prove. E ficava o povo acreditando desta forma neste cidadão que estava conduzindo o país, na minha visão e na minha opinião, para um lado que não era o correto. Era um lado onde se tinha ódio, arma na mão. Não tinha livro, não tinha Bíblia, tinha arma na mão. E fake news inundaram. Nós temos que parar para ver o que aconteceu nesse Brasil durante esses 4 anos, e isso com certeza, a partir do próximo ano, vai ser muita coisa revelada quando se tirar aqueles sigilos de 100 anos que ele colocou sobre ele, sobre a família dele, sobre vacina. Isso tudo ano que vem vai aparecer, vai ser tirado esse sigilo. Nós temos que ver quais foram as benesses para que os empresários brasileiros se tornassem de uma forma tão radical a solicitar, a fazer a coerção, a intimidação dos seus funcionários para votarem no presidente Jair Bolsonaro. Nós temos que saber tudo isso. Quais foram as benesses? Porque o povo continuou mais pobre e o empresário cada vez mais rico. E o empresário conseguiu conduzir uma grande parte, tanto é que Bolsonaro melhorou muito em termos de votação.
Ele tinha feito 51 milhões, conseguiu chegar a 57. Tem que saber como o governo federal usou toda a sua máquina, inclusive no dia da eleição, depois de uma decisão do ministro do TSE, o Alexandre de Moraes, dizendo que não se poderia fazer fiscalização durante um período, e o governo federal conseguiu, através de um representante do presidente, fazer mais de 300, 400 inserções da Polícia Federal, impedindo votos pelo Brasil, principalmente no Nordeste. Esse valor foram mais de 500 abordagens no Brasil inteiro, mas no Nordeste se concentrou para não deixar eleitores irem votar. Nós temos que saber e descobrir aonde nós pecamos em tudo isso e como uma pessoa de direita tão radical, desrespeitando a tudo e a todos, conseguiu chegar tão longe. São perguntas que nós temos que fazer. Agora, a principal delas é a que eu quero saber, com certeza, quanto foi a benesse que este governo deu aos empresários do Brasil. Quantos bilhões, trilhões de benesses foram dadas a esses empresários? Porque os únicos que ficaram bem foram os empresários. Porque não precisa mais assinar carteira, faz-se contrato de escravidão com funcionários, você não tem direito a nada e a justiça reconhece. CLT foi cuspida, rasgada em cima dela em muitos dos quesitos que garantiam os direitos do trabalhador. Os empresários, e ontem, no domingo, eu voto em Guabiruba, na escola Arthur Fippel, e quando saí da minha sessão de votação, que fiz o meu papel cívico de realmente votar, passa na minha frente, não se apercebeu que eu estava ali, mas com um sorriso de alegria, o ex-prefeito, que começa a aparecer, Matias Kohler. Satisfação no rosto dos empresários por estarem comandando do jeito que querem, principalmente em Guabiruba, os seus funcionários. E nós estamos hoje aqui com outro presidente eleito. É uma outra visão. Vamos comer cachorro? Acredito que não. Tivemos 12, 13 anos do governo do PT e não comemos cachorro. Vamos virar uma Venezuela? Acredito que não. Porque quem estava, na minha visão, tentando fazer isso, era o atual presidente da República, cerceando, querendo fechar, tomando atitudes que poderiam trazer prejuízos a todos nós, e ninguém pensou nisso. Agora, a benesse que o empresário recebeu, essa tem que ser investigada. Tem que se saber o quanto de benesse foi para que todos nós nos revoltássemos uns contra os outros. Nós somos um país só, uma nação só, um povo só. Não existe ganhador e perdedor, existe Brasil. A bandeira voltou a ser nossa, não de uma linha ideológica política. A bandeira agora é de todos, você pode usar as cores do Brasil. Agora, tratar e fazer o povo como um gado, conduzindo do jeito que queria durante quase 4 anos, isso tinha que acabar. E o Brasil agora tem uma outra linha política. Se buscou auxílio e todos se irmanaram em prol de um nome, democracia. E essa agora vai ter a sua continuidade. E nós vamos descobrir o que aconteceu e como fazermos para que isso nunca mais aconteça, de uma pessoa jogar bilhões de reais na sua campanha, com o dinheiro nosso, o dinheiro do povo, que agora vamos ter que pagar, e ninguém conseguiu fazer absolutamente nada. Nada. O Brasil vive outros ares e, a partir de janeiro, um novo presidente. Estamos aqui, YouTube, Facebook e Instagram. E até uma próxima, aqui com outra opinião no dia aqui no nosso canal.